Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai trabalhar aqui para a gente conseguir fazer um login automático do usuário usando o JSON Web Token. Na aula passada, a gente trabalhou aqui nessa função login user, é uma função do nosso context. E a gente está fazendo aqui o login do usuário, a gente está usando aqui api.post, a gente está usando o Access para a nossa rota login, mandando e-mail e senha, fazendo o login desse usuário e armazenando no async storage, ou seja, no armazenamento local do próprio dispositivo do usuário. A gente está setando o item, um item com aqui ID, que é o token desse usuário que a gente recebeu como resposta da nossa solicitação para a API para fazer o login. E aqui o que eu fiz aqui foi acessar esse token e dar um console log aqui para a gente conseguir ver esse token lá no console, para a gente conseguir, para mim conseguir provar para vocês que esse token estava sendo armazenado localmente. Então o que a gente vai fazer agora é fazer essa leitura desse token em uma tela, em uma tela separada, e mandar esse token para o nosso back-end, que aí no nosso back-end, na nossa API, a gente vai verificar se esse token é um token válido. E caso ele seja, a gente vai fazer o login do usuário somente usando esse token, beleza? Então, para a gente fazer isso, se a gente abre aqui o nosso app.js, a gente pode ver que a gente tem 3 telas. E como eu disse nas outras aulas, a gente vai trabalhar uma melhor forma de renderizar essas telas, porque da forma que está configurada agora, quando o usuário faz login, se ele aperta o botão de voltar, por exemplo, ele volta para essa tela de autenticação com as credenciais dele aqui, e isso não é um comportamento que a gente quer, porque quando o usuário deslogar, quando a gente colocar a função de deslogar, o usuário pode pressionar o botão de voltar e voltar para dentro do app logado. Então a gente tem que fazer umas alterações aqui que a gente vai fazer em aulas futuras. Mas até então, o que a gente tem é que essa tela de sign-in, ela vai sempre ser mostrada, sempre que a gente abrir o aplicativo, ela vai ser a primeira que vai ser mostrada, independente. Só se a gente definir aqui o initial route name, no nosso stack.navigator, a gente vai conseguir definir a rota de alguma outra tela, o nome de alguma outra tela para ser renderizado primeiramente. Mas se a gente não passa nada aqui, é a tela de sign-in que vai ser renderizada. Apertei o botão errado aqui, mas voltando aqui, o que a gente vai ter que fazer agora é criar uma nova tela, onde essa tela ela vai servir para fazer esse login automático, ou pelo menos tentar fazer esse login automático. Porque se a gente deixa do jeito que está, ele vai abrir na tela de login, essa tela que está sendo mostrada, e depois de alguns milésimos, se não alguns segundos, dependendo da internet do usuário, ele vai navegar para dentro do app. E a gente não quer esse comportamento, a gente quer uma tela branca com um indicador de loading, e depois que, se ele fizer o login, ele vai ser navegado para dentro do app. Se ele não fizer o login, ele vai ser navegado para essa tela login. Então a gente vai ter que criar uma nova tela para a gente conseguir fazer isso. Então eu vou criar uma nova tela, eu vou chamar ela de sign-in token, sign-in token, sign-in token, beleza? Eu vou criar aqui uma componente com esse nome sign-in token. Então aqui na nossa pasta screens, deixa eu fechar aqui esse node modules que abriu, mas na nossa pasta screens a gente vai criar aqui uma componente, uma nova componente. Eu vou chamar isso aqui de a componente com o mesmo nome, então vou criar aqui um novo arquivo, sign-in token.js, e aqui a gente vai criar uma componente normal, então vou usar aqui um snippet, vou chamar aqui de sign-in token, e aqui até então vai ser só um texto com esse mesmo contexto, com o nome sign-in token. E aqui no nosso app.js eu vou importar essa componente, import sign-in token from screen sign-in token, que é essa componente que a gente acabou de criar. Só vou mover ela aqui para cima e vou salvar. E assim eu vou o app já vai reiniciar e a gente vai iniciar na tela sign-in token. A gente pode ver que o texto sign-in token está meio cortado ali, mas a gente não vai iniciar mais na tela login, porque eu coloquei essa tela sign-in token no topo, foi a primeira tela que eu defini. Então ela vai ser renderizada aqui primeiro no nosso Stack Navigator. Eu gosto de falar do Stack Navigator como um baralho, um monte de cartas, onde cada tela é uma carta. E a carta que a gente define primeiro, a tela que a gente define primeiro, é aquela que vai ficar por cima. Beleza? Só para a gente conseguir entender melhor isso aí. Mas voltando aqui no Sign-in Token, a gente vai querer executar uma função, e essa função é a função que vai acessar o nosso banco de dados e tentar fazer o login usando o token que a gente tem armazenado aqui localmente. Então se a gente vem aqui no Insomnia,
a gente pode ver que a gente consegue aqui nessa nossa rota JWT, a gente pode ver que é uma rota GET, e a gente só acessa o localhost 2.3000, né, barra, e a gente não passa nenhuma outra rota, só localhost 2.3000. E a gente faz esse login, a gente acessa aqui no header, né, a gente vai ter um cabeçalho, nesse cabeçalho a gente vai ter um cabeçalho com authorization, né, que vai ser onde a gente vai passar o nosso token, e a gente vai usar aqui o bearer token, né? A gente coloca a palavra bearer antes, com espaço, para poder indicar o tipo de token, a forma que a gente está mandando esse token, né? Isso aqui é uma das formas que a gente usa para enviar token para o back-end. Mas a gente vai ter essa estrutura e a gente vai replicar isso aqui no nosso código. Então eu vou começar importando aqui o API, né, que é a base API que a gente criou aqui com Axios, né, que é basicamente essa variável aqui, API, onde eu defino aqui um base URL. Então, aqui no Signing Token, eu vou importar, né, import API from .API, e aqui eu já tenho acesso, né, àquela variável. Então, feito isso, a gente vai querer um código que seja executado somente uma vez. E para fazer isso, a gente vai usar um hook aqui do React, né, que é o useEffect. Né, eu já importou automático aqui o useEffect do React, e a anotação dele é a seguinte: a gente tem uma função e o segundo argumento é uma lista. E basicamente essa função que a gente vai definir dentro do useEffect, ela vai ser executada dependendo de alguma variável ou do estado de alguma variável. E essa variável a gente vai passar aqui dentro desse segundo argumento, né, dentro dessa lista. Então, basicamente, sempre que a gente tem uma função, né, que depende de uma variável, a gente vai passar essa variável aqui como segundo argumento, e sempre que essa variável alterar de valor, a nossa função ela vai ser executada novamente. Basicamente é isso. E se a gente não passar nada aqui nesse segundo argumento, né, dentro dessa lista, nenhuma variável, nada, essa função só vai ser executada uma vez, que é exatamente o que a gente quer. Então, aqui dentro, né, dentro desse useEffect, a gente tem outro probleminha, que essa função aqui do useEffect, a gente não pode definir ela como assíncrona. Então, o que eu vou fazer é criar uma função, por exemplo, uma função, eu vou chamar ela aqui de signInToken, só que com S minúsculo, né, ele vai receber uma função assíncrona, async, né, essa função, que vai ser executada, e logo aqui abaixo eu vou executar essa própria função. Então aqui, signInToken, vou executar. Porque basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma função do useEffect que vai ser executada somente uma vez. Dentro dela, quando ela for executada, né, eu tô criando uma nova função e logo em seguida executando essa própria função. Né? E essa função que eu estou criando é uma função assíncrona. Então dessa forma, a gente consegue executar, né, uma função assíncrona dentro do useEffect sem que a gente tenha erro, né? Porque se eu definir aqui um async e tentar escrever um código assíncrono aqui dentro, ele vai estar me gerando alguns erros, beleza? Então a gente faz dessa forma aqui para meio que driblar esse erro aí que o React traz para a gente, que o useEffect, né, traz para a gente. Então dentro dessa função assíncrona que eu estou criando, aqui dentro eu vou fazer solicitação para URL, para a API, vou acessar o nosso token, né, para pegar lá o token que está armazenado localmente no dispositivo, entre diversas outras coisas assíncronas que eu vou precisar fazer. Beleza? Então, primeiramente o que a gente tem que fazer, né, é acessar o nosso token, né, esse token que a gente está armazenando aqui quando a gente faz o login do usuário. Né, o usuário coloca o e-mail e senha, e aí a gente faz o login, né, com api.post, e depois que a gente faz o login, a gente está fazendo aqui, né, um asyncStorage.setItem, a gente está setando um ID, né, um item com a chave ID, e o dado, né, a informação desse item é o nosso token que a gente está recebendo da nossa API. E se bem que aqui, né, não é ID, né, isso aqui é um token, né, eu vou alterar aqui o nome, porque esse nome que a gente define aqui no Async Storage é basicamente um nome que vai referenciar ao nosso dado. Então é uma key, né? Então nesse caso aqui é a key token. Quando eu dar aqui um get item token, eu vou estar buscando esse dado aqui, que é o token que a gente está armazenando. Então esse código aqui, né, const id, aqui na verdade é token, né, um const token, ele recebe um await, né, asyncStorage.getItem, a gente vai buscar um item com a key, né, token, que nesse caso é o nosso token que a gente armazena. Então eu vou copiar esse token, né, porque esse código que a gente vai usar aqui dentro da nossa função signInToken. Vou voltar aqui para apagar esse console log,
e salvar essa nossa função para não ter problema depois, beleza? Então a primeira coisa que eu estou fazendo é acessando, usando aqui o asyncstorage.getItem, vou importar aqui o asyncstorage, acessando esse key token, e esse resultado, né, ele pode ser um string, que vai ser o nosso token, ou pode ser undefined, né, indefinido, que seria o caso do nosso token não existir, né, a gente não ter um token armazenado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar, né, se o nosso token existe, né, se o nosso token for um string, ele vai retornar isso aqui como true. Então, se ele existir, eu vou executar uma função. E essa função vai ser a solicitação para a nossa API. Então, vai ser aqui um API.get, né? O primeiro argumento é a rota. E como a gente viu aqui no Insomnia, deixa eu abrir aqui novamente, a nossa rota é só localhost 2.3000, né? Aqui eu estava testando isso aqui, mas basicamente a nossa rota é localhost 2.3000 e a gente vai passar o header, né? O header authorization com o nosso bearer token. Então, na rota aqui a gente não vai definir nada, né? Só uma barra. E se a gente olha aqui no get, né? Deixa eu minimizar aqui o nosso emulador. A gente tem aqui, né, o segundo argumento é uma config e ele é um Axios Request Config, e a gente pode abrir aqui para ver esse tipo. É só pressionar Ctrl e clicar, né? Ele vai abrir aqui a tipagem, e aqui no get a gente tem aqui, né, Axios Request Config. Eu vou clicar aqui e ele é basicamente um objeto com todas essas propriedades, e o que nos interessa aqui é a propriedade headers, né? Que a gente vai criar um cabeçalho, que vai ser o cabeçalho onde a gente vai armazenar o nosso token. Beleza? Então vou fechar isso aqui, e aqui no segundo argumento, né, a gente vai ter um objeto, e dentro desse objeto a gente vai ter aqui, né, os nossos headers. Vai chamar isso aqui de headers, e aqui dentro a gente vai passar um objeto com o header authorization. E aqui dentro, né, a gente vai colocar o nosso bearer token, né, da mesma forma que a gente está fazendo lá no Insomnia. Então aqui eu vou usar o template string, né, a gente vai ter aqui bearer, espaço, e aqui dentro o nosso token, né? Então eu vou colocar aqui o cifrão, as chaves e aqui o nosso token. Beleza? Então feito isso aqui, a gente vai já estar conseguindo fazer, né, esse nosso acessar, mandar essa solicitação para a nossa API e buscar aqui com o nosso token. E para ter certeza que isso aqui vai funcionar, eu vou colocar dentro de um try catch, né, que eu já expliquei também nas aulas passadas, que é essa notação, né? Ou seja, a gente vai tentar executar um código e caso dê errado, a gente vai executar esse outro código dentro desse outro par de chaves. Então, o que eu vou tentar fazer, né, é a nossa solicitação para a API. Então, eu vou trazer ele aqui para cima, vou salvar aqui para formatar. E caso dê um erro, né, ou seja, caso a nossa API.get não dê certo, e aqui a gente tem que ter um await, né? Já está fazendo errado aqui, porque isso aqui é uma solicitação assíncrona. Caso dê errado isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou navegar o usuário lá para a tela de login. Porque lembrando aqui, né, a gente está nessa tela Sign-in Token. A gente vai personalizar ela, mas se der errado, né, esse login com o token, eu vou navegar o usuário lá para a nossa tela de login. Então eu vou usar aqui o nosso hook, né, use navigation. Então que conste navigation vai receber o use navigation lá do nosso React Navigation para a gente ter acesso à função para poder estar fazendo a navegação do usuário. Então caso dê errado aqui, eu vou fazer o navigation.navigate, vou navegar o usuário para a tela sign in. Beleza? E depois disso também eu vou dar um console log nesse erro, para a gente ver o que é, né? Caso dê errado em alguma outra coisa, a gente vai dar um console log nesse erro, beleza? E caso dê certo, né? Caso esse API.get dê certo, a gente vai retornar os dados desse usuário. Então eu vou armazenar isso aqui no variável data, né? Const data, essa variável data vai receber os dados que vai retornar aqui dessa solicitação get para a API. Então após a solicitação, né, que termina aqui, eu vou dar um console log nesses nossos dados. Log data.data, né? Porque quando a gente faz a solicitação para o Axios, os dados ele coloca dentro de uma propriedade do objeto chamado data. Então como eu estou chamando aqui de data também, né? Vai ficar data.data, beleza? Vou salvar isso aqui, e uma coisinha que eu tenho que fazer aqui também é porque o meu localhost mudou, né? Que é 192.168.0.5. E por que eu estou fazendo isso aqui, né? Se eu escrever localhost pode ser que dê errado. Então
eu estou escrevendo o endereço IPv4 que você consegue lá no CMD. Se você digita ipconfig, ele vai estar mostrando lá para você o seu IPv4. Então vou reiniciar aqui o app, abrir o terminal. E ele não vai funcionar. E por que ele não vai funcionar? Porque eu estou executando esse código aqui somente se o token é válido. E no nosso caso aqui, esse token ele é nulo, porque a gente não fez login nenhuma vez para estar armazenando um token aqui. Então nesse nosso if, né, eu tenho que colocar aqui um else, ou seja, se o nosso token for inválido, o que eu quero fazer? Vou navegar o usuário lá para a tela de login. Beleza? Então vou salvar e agora sim, né? A gente já foi navegado para a tela de login. Eu vou reiniciar aqui o app para a gente ver isso aqui novamente. Basicamente mostrou ali, né, a tela de sign-in e logo que ele verificou que o token é nulo, ele navegou a gente para a tela de login. Beleza? Então eu vou estar fazendo o login agora para a gente testar, né, esse fluxo. Né? Eu vou fazer o login. Esse login a gente vai receber um token da API. A API vai armazenar localmente esse token. E quando eu reiniciar o app, eu tenho que fazer o login automático. Né? Então aqui a conta é janser@janser.com. A senha é 123456. Vou fazer o login. Entrei aqui na tela home, né? Tá meio cortado ali, aqui tá sem personalização nenhuma, me desculpem por isso, mas eu vou reiniciar o app. E reiniciando o app, vou aguardar aqui. A gente está na tela login token e a gente tem aqui, né, no console os dados do usuário, né? Aqui a gente não foi navegado para dentro do app ainda, porque a gente não fez esse fluxo, né? A gente vai ter que fazer isso aqui agora, mas a gente pode ver aqui no console que a gente tem, né, um objeto de dados, o e-mail e o nome do usuário, que nesse caso é o nome desse usuário que eu acabei de fazer o login. Que eu acabei de fazer o login, não, né? Que eu fiz o login. Acabei de fazer o login, mas eu fiz o login, né, na versão passada do app. Quando eu reiniciei, o app foi recriado e a gente já conseguiu estar acessando isso aqui, esses dados, usando o nosso token. Então, o que eu posso fazer aqui, né, depois que eu faço o login, né, que eu faço esse login, eu posso navegar para a tela home. Né? Eu tenho que navegar para a tela home. Então, navigation home. E como segundo argumento, né, a gente poderia aqui passar um objeto de dados, né, alguma coisa aqui para enviar como dado para a tela home, mas a gente vai estar fazendo isso aqui usando o context também em uma aula futura, beleza? Aqui a gente vai estar preocupado somente em navegar o usuário lá para a tela home, beleza? Então o que nos resta agora aqui esse data vai ficar inutilizado, porque a gente não vai estar usando esses dados agora, a gente vai estar fazendo isso aí no futuro. Então o que resta agora é colocar aqui na nossa tela sign-in token um Activity Indicator, né, que é aquela bolinha girando para indicar para o usuário que está acontecendo alguma coisa, né, que está fazendo, nesse caso, o login automático. Então aqui a gente tem um Activity Indicator, deixa eu ver se ele já importou. Não importou. Aqui, agora sim. Foi importado do React Native Paper, né, mas aqui eu vou querer o Activity Indicator do próprio React Native. Vou lá aqui, vou remover esse aqui do React Native Paper. A gente não vai usar mais text. Vou apagar ele aqui também. E basicamente eu vou colocar esse Activity Indicator. A gente vai definir uma cor, né? Color. Vai receber aqui um black, né? Eu vou colocar aqui escrito mesmo, black. E o size disso aqui, eu vou colocar isso aqui como uns 40. Acho que o tamanho 40 é um tamanho bom. E dentro desse view, né? Eu vou colocar aqui um style. Vai receber aqui styles.container. E vou criar aqui esse estilo container, que é basicamente um flex 1, align item center, né? Vou alinhar tudo no centro, e um justify content também no center, né? Para ele alinhar nas duas direções. Aqui eu tive um erro. Assim, esse erro aqui é que eu não criei aqui o container, né? Estou fazendo tudo errado aqui hoje. Vou jogar esses três caras aqui dentro da propriedade container, e aí sim, eu vou salvar. E eu vou reiniciar o app. Reiniciar aqui. Ele vai aparecer, né? Apareceu ali bem rápido o indicador de activity. E a gente já foi navegado aqui para a tela home. Deixa eu vir aqui nessa tela home e arrumar ela, né? Deixa eu criar vergonha na cara e arrumar isso aqui. Vou criar aqui só um container. Styles.container. E vai ser um estilo idêntico a esse que a gente criou aqui agora. Então eu vou copiar ele aqui. Só para economizar tempo mesmo.
vou colar aqui para o home, o nome home, né, ficar aqui no centro. Então vou reiniciar novamente o app. Ele vai tentar fazer o login local, né? Presta atenção aqui no centro, apareceu ali o Active Indicator. Como eu estou rodando o servidor local, né, vai ser muito rápido e a gente não vai conseguir ver direito. Mas aqui a gente já está na tela home, já conseguimos fazer o que a gente deveria. Beleza? Então nas próximas aulas a gente vai cuidar aqui do fluxo de dados desse nosso context, a gente vai cuidar dos erros também da nossa aplicação e várias outras coisas que vai estar tudo aí preparado para vocês, beleza? Então para essa aula é isso, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.